Você já ouviu falar a respeito da síndrome do vira-lata? Você sabia que muitos empreendedores possuem a síndrome do vira-lata e não percebem que ela existe? Por isso, seja bem-vindo a mais um Planejando para Desconstruir. Enquanto nós resistirmos à desconstrução do modelo atual do empreendedorismo, ou seja, desconsiderando o planejamento como base de tudo, manteremos a colheita de frutos somente no topo das árvores. A desconstrução é trabalhosa, mas a acessibilidade se torna incontestável. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse encontro. E antes de começarmos o vídeo efetivamente, gostaria de pedir que você desse sua curtida, que você compartilhasse, que você se inscrevesse no canal, que você deixasse o seu comentário ou a sua dúvida para que posteriormente eu possa respondê-la. Siga-nos também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, @abcriativa. Todas as quintas-feiras no Instagram, às 18h01, eu e minha sócia estamos realizando lives com assuntos ligados ao segmento do empreendedorismo na sua prática. Então, venha curtir conosco esse momento. São apenas 30 minutos onde nós trazemos assuntos efetivos, práticos e reais, ok? Toda quinta-feira no Instagram, às 18h01, @abcriativa. Vamos ao nosso assunto de hoje. Hoje nós vamos falar a respeito da síndrome do vira-lata. Boa parte dos empreendedores possuem a síndrome do vira-lata. E essa síndrome é algo extremamente interessante. Primeira coisa que a gente precisa pensar e definir: o que é ser um vira-lata? Bom, olhando realmente para o mundo animal, um vira-lata, um cachorro vira-lata, ele é um cachorro que tecnicamente é conhecido como SRD, ou seja, sem raça definida. E por que sem raça definida? O vira-lata, ele é a mistura de raças diversas. Pode ser um boxer com pastor alemão, pode ser um poodle com um labrador, pode ser um vira-lata com um rottweiler, pode ser qualquer coisa. E a partir do momento que você mescla as raças, você mescla todas as características que aquele animal pode ter. Ou seja, ele passa a ter características mistas que você não sabe se vai, por exemplo, tender para um lado dócil, se vai tender para um lado mais feroz. E com isso, torna-se muito importante nós estendermos um pouco esse nosso raciocínio sobre um vira-lata. Independente de ser um vira-lata, de ser um SRD, o cachorro possui, tal como nós humanos, uma parte no cérebro que é chamado de sistema límbico. O sistema límbico, ele é efetivamente o responsável pelas nossas emoções. Não são só as nossas emoções. Depois, se você quiser, você pesquisa aí no YouTube. Existem bons vídeos a respeito da questão do sistema límbico. Mas o mais importante que eu quero comentar com vocês aqui agora está ligado à questão da síndrome do vira-lata. Quando você adota, quando você compra um filhotinho, independente da sua raça, ele vai ter o seu sistema límbico montado, estruturado através de você. Aquilo que você transferir para a vida daquele filhote vai fazer com que constitua, então, vamos chamar, do caráter daquele cachorro. Aquele cachorro ele vai ser dócil, aquele cachorro ele vai ser obediente, aquele cachorro vai ser raivoso, aquele cachorro vai latir muito, aquele cachorro vai ter as atitudes que você vai transmitir para ele e que o sistema límbico dele vai absorver como valores instruídos, valores direcionados através das suas atitudes em relação a ele. Se ele se sentir um cachorro muito amado, ele vai ser um cachorro doce com as pessoas. Se ele se sentir bem cuidado, ele vai te dar de volta aquilo que você transferiu para ele. Então, o sistema límbico, assim como nós seres humanos somos regidos nas nossas emoções por ele, os cachorros também são. Por isso, a síndrome do vira-lata, ela toma a vida das pessoas de uma forma tremenda. E o que é pior, quando essa síndrome é transferida para dentro do segmento do empreendedorismo, quando ela pega o empreendedor e o empreendedor se vê dominado pela síndrome do vira-lata, ele não percebe o quanto ele se tornou frágil. E os sintomas da síndrome do vira-lata fazem com que muitos empreendedores não consigam perceber as mudanças que se tornam necessárias na sua vida. Normalmente, a síndrome do vira-lata causa no empreendedor algo terrível, que é a questão do se sentir menor. Primeira coisa que faz com que ele comece a se sentir menor, que ele comece a se sentir com a síndrome do vira-lata,
é quando ele começa a olhar para os seus concorrentes. O que tem a ver os concorrentes com a síndrome do vira-lata? Vamos pensar exatamente no reino dos cachorros, no reino do vira-lata. Quando você vai ao pet shop levar o seu vira-lata para vacinar, para tosar ou para ter uma consulta com o veterinário, você chega lá, de repente tem 3 labradores, 3 goldens maravilhosos, lindos, com aqueles pelos bonitos, bem escovados. Você tem um poodle zero no colo da madame, a coisa mais linda do mundo, extremamente educadinho, quietinho, cuidado com roupinha, e você chega lá com o teu vira-lata naquela coleira. E a primeira coisa que as pessoas fazem é olhar e querer proteger os seus cães, porque afinal de contas você entrou com uma fera. Quando as pessoas olham para o vira-lata, a primeira coisa que elas imaginam é que ali está um animal feroz, que é um animal que vai latir, é um animal que vai tentar agredir, é um animal que vai partir para a briga, é um animal que ele não possui sociabilidade. E quando o empreendedor ele está tomado pela síndrome do vira-lata, ele tem essa visão inversa. Ele chega, é como se ele chegasse no pet shop e ele olhasse para aqueles cachorros de raça ao seu redor e ele se encolhesse. E ele começa então a fazer com que ele se sinta pequeno, ele se sinta menor, ele se sinta inferiorizado em relação àqueles outros cachorros. Porque aqueles cachorros são educados. Senta, sentou. Rola, rolou. Só come ração eucanuba. Ele não. Ele é aquele cachorro que ele está acostumado a comer o resto da comida da família. Ele come aquela ração mais vagabunda, mais baratinha do quilo. Só que quando o empreendedor começa a olhar principalmente para os seus concorrentes como os cachorros de raça, ele começa a se inferiorizar. E quando ele começa a se inferiorizar, ele começa a se imaginar menor do que realmente ele é. Alexandre, o que você quer dizer com isso? Vamos dar exemplo simples. Esse concorrente dele, ele está sempre cheio, ele está sempre lotado de clientes. E aí ele diz assim, mas ele está sempre cheio porque ele possui uma coisa chamada qualidade. E eu, como sou menor, eu não tenho condições de oferecer a mesma qualidade que ele. Então, por isso, os clientes estão sempre nele, porque os clientes procuram qualidade. Então vamos lá, meu querido, você que está nesse momento tomado pela síndrome do vira-lata. Primeira coisa que eu gostaria de dizer para você é que qualidade não é diferencial para ninguém. O problema é que as pessoas estão confundindo a qualidade com uma coisa chamada nicho. E isso é o primeiro grande erro que o empreendedor que tem a síndrome do vira-lata assume. Ele passa a achar que aquele concorrente dele tem mais clientes porque ele tem mais qualidade. E na verdade, ele não está conseguindo enxergar se ele está efetivamente trabalhando para ter os clientes que ele estruturou ter dentro do seu nicho definido. A primeira coisa que você não conseguiu fazer durante a sua estruturação foi definir bem o seu nicho de negócio. O que eu quero te dizer com nicho em relação à questão dos teus clientes? Você não especificou exatamente que fatia do público você deseja atender. Que fatia do público o teu serviço ou o teu produto vai estar focado? Que fatia de público a tua loja está direcionada? Então é muito óbvio que a questão daquele teu concorrente ter mais clientes do que você não quer dizer que você seja inferior a ele. Na verdade, um dos grandes sinais que estão se levantando para você poder ter um entendimento mais pleno é você primeiro pesquisar se o teu nicho, se o teu público, se os clientes que você definiu para o teu negócio, se eles são os mesmos clientes que o teu concorrente definiu. Porque de repente a única coisa que você está fazendo é olhando para o pote errado. O cachorro de raça, ele é normalmente alimentado com o quê? Com ração. E ele possui um horário certo para comer. Ele já sabe, inclusive, que quando o dono sai de casa, naquele horário específico, e ele se destina àquele local onde fica guardada a sua ração,
ele já sabe que ele vai comer, ele já sabe que vai se alimentar. Faz, inclusive, uma festa para o dono, porque ele sabe que ele vai receber alimento. Já o vira-lata, ele está acostumado a quê? Ele está acostumado a comer os restos da família. Ele está acostumado a comer aquilo que chega até ele. E o que chega até ele chega em horários distintos. Um passa e deixa um pedaço do pão, outro passa e deixa o resto da comida, vai lá, bate o prato no potinho de ração do cachorro e ele come aquilo que tem. Ou seja, ele não cria um foco, ele não cria uma linha de raciocínio de que aquele momento vai ser o momento da refeição dele, porque ele passa o dia inteiro beliscando e de repente vai ter dias que ele não vai comer nada. Isso independe se o cachorro é um vira-lata ou se o cachorro é um cachorro de raça. A diferença é que quando uma pessoa compra ou uma pessoa adota um cachorro de raça, ela vai dar uma atenção maior, porque aquele cachorro possui características que precisam ser atendidas, que precisam ser observadas. Quando a pessoa pega um vira-lata, a pessoa fala assim, qualquer coisa que der, até pedra se der para ele, ele come. Então esse raciocínio, o empreendedor assume. Ele começa a colocar um monte de problemas do porquê o seu concorrente tem clientes e ele não. Não importa porque o concorrente dele tem muitos clientes. O que importa é o porquê ele não tem cliente. Porque tudo no empreendedor vira-lata é problema de qualidade. E aí, por ele não conseguir entender o seu público corretamente, ele não consegue fornecer especificamente aquilo que vai atrair para ele o nicho que ele determinou. Qualidade não é uma opção. Qualidade é uma obrigação. Eu duvido que alguém acorda de manhã cedo e fala assim, hoje eu estou com uma vontade danada de comprar um produto sem qualidade. Eu vou lá na loja fulano de tal e eu vou comprar um produto e quando ele chegar aqui em casa e eu montar, ou que o montador vier montar, na primeira vez que eu abrir aquela porta, na primeira vez que eu acionar o botão de liga ou desliga, aquele produto vai queimar. Sério, você faz isso em algum momento da tua vida? Ou você já fez isso? Ou você pensa em fazer isso em algum momento da tua vida? Já pensou nisso? Então qualidade não é uma questão de opção. Qualidade não tem nada a ver se você é vira-lata ou se você é de raça. Se você é um revendedor de automóveis e a tua loja fica num bairro de classe C e você vai colocar lá uma limousine, você vai colocar um Rolls Royce, uma BMW, uma McLaren para vender na tua loja, dificilmente você vai conseguir que aquele carro tenha uma rotatividade rápida. Porque o teu público ele está focado no carro popular. Isso não quer dizer que ele não queira um ar-condicionado, isso não quer dizer que ele não queira uma trava elétrica, isso não quer dizer que ele não queira uma direção hidráulica. Mas ele não quer uma direção hidráulica, uma trava elétrica ou um ar-condicionado dentro de um Rolls Royce. Ele quer todos esses recursos dentro de um carro popular, dentro de um Gol, dentro de um Prisma. Um carro que esteja acessível à condição financeira e social dele. Agora, também não adianta eu levar para uma concessionária que está num bairro classe A, eu colocar lá um carro sem direção hidráulica, sem vidro, um carro 1.0 de 10 anos de uso. Também isso não faz sentido. Então atentem que na verdade você precisa levar para o teu público aquilo que efetivamente ele espera receber. Não é questão de qualidade. Ninguém que vai comprar um carro popular vai chegar lá e vai se satisfeito de abrir a porta e a porta vir na mão dele. Isso aí ninguém vai querer. Ninguém vai querer o carro, por mais lindo que o motor dele esteja 0 km, ninguém vai comprar um carro podre. Se eu vou, por exemplo, vender ração e o bairro que o meu pet shop está instalado, ele não é um consumidor de ração tipo A, uma eucanuba, alguma coisa desse tipo, para que eu vou ter pacotes de 20 quilos de eucanuba no meu pet shop? Eu posso ter sim pacotes pequenos de 1 quilo, porque em determinado momento vai ter algum consumidor que mora naquele bairro que, independente dele ter condições financeiras maravilhosas ou não, ele ama tanto o pet, ele ama tanto o animalzinho dele, que ele vai comprar uma ração de primeira linha para poder fornecer para o cachorro. E isso não tem a ver com questão de ter raça ou não. A grande pergunta, empreendedor, é se o teu sentimento de vira-lata está conseguindo enxergar que o teu público, ele obrigatoriamente ele quer qualidade, mas ele quer algo mais que a qualidade. Ele quer ser visto como único. O que o teu público quer é um tratamento diferenciado. Não importa se ele vai levar um produto de R$1 ou se ele vai levar um produto de 1.000. Isso não faz a diferença. Isso é muito comum em empresas com ticket baixo. O que a gente chama de ticket? É o valor médio das compras ao final do dia. Digamos que você vendeu R$1.000 naquele dia. E daqueles R$1.000 você teve 20 clientes.
Ou seja, o teu ticket médio vai ser de R$50. Isso quer dizer que em determinado momento pode ser que entre um cliente e ele vai comprar um produto e ele vai gastar R$2, R$3, 5. Mas em determinado momento vai entrar um cliente que vai gastar 100, 150. Na verdade, 100, 150 para muitos segmentos é um valor muito pequeno. Mas para aquele segmento específico, onde os produtos possuem valores pequenos, um ticket de 100, 150 reais é uma compra de respeito. Agora, por causa disso, eu não posso deixar de dar toda a atenção ao meu cliente de R$2. Porque o meu cliente de R$2, ele espera a mesma qualidade em todos os aspectos do meu negócio. Ele espera a mesma qualidade no atendimento, ele espera a mesma qualidade no produto, ele espera a mesma qualidade na finalização do pedido, ele espera a mesma qualidade no embrulho, ele espera ser atendido da mesma forma do que aquele cliente que vai ter um ticket médio de 100, 150 reais, que para o meu negócio é muita coisa, ele espera ter a mesma qualidade. Na verdade, você tem que entender que não é você que tem o problema de ser vira-lata. Você tem que entender que você tem que se adequar. O teu público não necessariamente é aquele público fino, é aquele público rebuscado que vai lá no teu concorrente. Alexandre, então ele não é o meu concorrente. Se os nossos nichos são diferentes, então ele não é o meu concorrente. Lógico que ele é o teu concorrente. E o que é pior, ele pode se tornar o teu concorrente substituto. Vamos voltar ao exemplo do pet shop. Vamos dizer que a cidade que você mora, de repente, ela tem um desenvolvimento industrial muito grande. De uma hora para outra se institui dentro da cidade uma zona industrial de negócio muito grande e aquilo traga pessoas novas e pessoas que trazem hábitos diferentes, hábitos de padrão social um pouco mais alto. E que aquele bairro que você está instalado comece a ter construção de casas e casas maiores, casas onde vão morar pessoas com mais condição financeira. E quem é que está ali pertinho de você? São essas pessoas novas que estão trazendo uma nova dinâmica para o mercado, uma nova dinâmica para o local. E aí vem a grande diferença de você não se ver como um vira-lata, de você se ver de uma forma tão especial como o teu concorrente. Porque se em determinado momento aquele negócio, aquele ambiente ali crescer e você tiver a consciência de que você atende bem o teu cliente de R$2 ou o teu cliente de 150, quando chegar o teu cliente de 300, vai ser tão natural para você entender que você é tão importante para a vida daquele cliente de 300 quanto para o cliente de 150 para o cliente de 2. Ou seja, a tua síndrome de vira-lata ela cai por terra. Por quê? Porque você começa a olhar que você precisa se adequar ao nicho do teu cliente. Você precisa começar a entender a necessidade do teu cliente. E aí, em determinado momento, você vai olhar e falar assim, caramba, eu agora estou com tanto movimento quanto o meu concorrente. E isso também não quer dizer que você vai ter o mesmo faturamento que ele. Mas o que importa para você é você ter um faturamento muito grande ou você ter um lucro muito expressivo. A síndrome do vira-lata, ela toma o empreendedor de forma gigantesca. E outra coisa que influencia muito na síndrome do vira-lata é justamente a pessoa não ter conhecimento. Vamos usar o exemplo de um dentista. De repente você está lá na cadeira sendo tratado por aquele moço, por aquela moça, jovens, e aí você começa a conversar com eles, e aí eles dizem para você assim, meu pai e minha mãe também são dentistas. Aquela condução familiar de um tipo de negócio, de conhecimento, de estrutura, incentivo e até mesmo de nível cultural dentro da casa, conduziu o filho a um negócio que vai passando de mão em mão, ou até simplesmente por ele entender que aquilo é um negócio rentável e que como os pais já têm lucro e têm sustentabilidade nas suas vidas tirados a respeito daquele negócio, basta ele dar seguimento e que ele também vai conseguir. Então agora vamos fazer a brincadeira e vamos olhar para a nossa estrutura de família. Vou usar como exemplo eu mesmo. Meu pai, marceneiro. Minha mãe, do lar. O que eu virei? Técnico em mecânica, administrador, empresário, professor. Eu largar de ser um vira-lata e começar a pensar como um cachorro com pedigree, como um cachorro de raça, isso veio especificamente da conjuntura dos que meus pais eram. Ou seja, vamos usar aqui uma coisa bem esdrúxula, Meus pais, quando cruzaram, eles possuíam a mesma raça? Não. O que nasceu da cruza do meu pai marceneiro com a minha mãe dona de casa? Nasceu vira-lata. Nasceu eu. E eu resolvi tocar a minha vida. Eu resolvi criar o meu caminho. Eu resolvi escrever a minha história. O mais importante
Não é o cruzamento que deu origem a você. O mais importante não é isso. O mais importante é o que você vai construir a partir daqui. E outro aspecto que influencia muito na síndrome do vira-lata no empreendedor é quando ele olha para os seus concorrentes, aí se torna muito pior. Quando ele olha para uma pessoa que produz a mesma coisa que ele, possui o mesmo nível social, que habita no mesmo bairro, mas que os dois produzem a mesma coisa, e ele vê naquele concorrente mais sucesso. Mesmo sendo de raça não definida, mas ele foi conduzido a se enxergar como um cachorro de raça. E a partir disso, ele diz para si mesmo, para eu ser um cachorro de raça, o que eu preciso ter? Um padrão definido. Qual é o padrão que eu preciso ter para eu poder dar sucesso à minha família? Qual é o padrão que eu preciso ter para eu poder ter sucesso no meu negócio, para eu ter sucesso no meu trabalho, para eu poder mostrar para os meus filhos que aquilo ali é um caminho sadio, que é um caminho que vai dar sustentabilidade também para eles? Qual é o padrão que eu preciso ter? Eu preciso ter o padrão do conhecimento. De novo, a gente volta a falar a respeito de algo que faz toda a diferença, seja na vida de quem for. A diferença é que, enquanto você viver com essa síndrome de vira-lata, com essa síndrome da pessoa que o tempo todo é desfavorecido porque veio de um cruzamento de pessoas que não tinham a mesma raça, que não estavam dentro do mesmo âmbito, né, que não faziam parte da interseção perfeita dos conjuntos, enquanto você conviver com isso, você vai estar vivendo com a síndrome do vira-lata. E a síndrome do vira-lata, ela destrói a vida de uma pessoa e mais ainda destrói a vida do empreendedor. Antigamente, para que uma pessoa conseguisse sair do mundo do vira-lata para o mundo do pedigree, ele precisava ir à faculdade, ele precisava fazer uma pós-graduação, ele precisava um monte de coisa. Hoje em dia, a informação está disponível para todos e principalmente nesse momento para você empreendedor, para você que quer empreender e está me assistindo. O que eu estou fornecendo para você aqui é uma estrutura mental para você entender que a síndrome do vira-lata, ela já deveria ter sido banida há muito tempo. Porque a vacina para a síndrome do vira-lata é você entender que não existe no mundo nada que não possa ser substituído pelo conhecimento. Existe um camarada chamado Flávio Augusto. Em determinado momento, uma pessoa fez uma pergunta para ele e falou assim: ô Flávio, os seus filhos vão estudar o quê? Ele falou assim: qualquer coisa desde que seja através de uma faculdade online. Meus filhos não vão perder tempo indo à faculdade, porque o conhecimento que está lá na faculdade, o conhecimento está aqui no computador, o conhecimento está aqui através da internet. O que vai fazer a diferença não é ele lá, o que vai fazer a diferença é o quanto ele quer. É o quanto ele quer deixar de ser um vira-lata e se tornar um pedigree. E aquilo fez todo sentido para mim. É a mesma coisa que hoje a questão de você trabalhar em home office ou você trabalhar na empresa. No meu caso, eu estou tendo um ganho gigantesco porque eu não estou perdendo tempo com trânsito, eu não estou perdendo tempo com nada. Eu acordo, escovo meu dente, sento na cadeira e começo a trabalhar. Quando a minha família acorda, eu vou lá tomar um café e volto para trabalhar. Ou seja, eu não perco mais tempo com nada. Eu, na verdade, eu estou trabalhando mais, porque ao invés de eu ficar preso num trânsito, ao invés de ficar esperando uma carona, ficar me deslocando para chegar até o meu posto de trabalho e voltando, esse tempo eu estou me dedicando mais ao trabalho. Então existe um ganho muito grande, simplesmente uma mudança de cultura. E ninguém é menor do que ninguém. Hoje estamos todos colocados no mesmo patamar, porque a informação ela está globalizada, a informação ela está completamente difundida no mesmo nível para todos. Você que tem acesso a um plano de 1 GB de internet, se você utilizar esse plano correto e não gastar ele todo nas redes sociais, você vai ter o mesmo acesso a uma pessoa que tem condições de ter um plano de 120 GB e que vai dedicar simplesmente a quantidade correta para ter conhecimento, para deixar de ser menor, para largar de uma vez por toda a síndrome do vira-lata. Porque o bacana do vira-lata, você pode ver isso em qualquer site de conhecimento animal, é que você vai ver que só se rasga elogios a respeito do vira-lata. Se você trabalhar o límbido dele direitinho, e você der afeto, você der carinho, você der uma personalidade a ele, como a tua, que é uma personalidade boa, você vai ter um animal extremamente fiel. Porque assim como é difícil a questão da conjunção das raças, isso também traz as suas vantagens. Ou seja, o que a gente quer mostrar, o que a gente quer fazer você perceber é que
Essa questão do mundo estar misturado não quer dizer que seja ruim, muito pelo contrário. Os bons exemplos, ou os exemplos de sucesso, eles estão disponíveis o tempo todo para você alcançar, estudar, entender o que aconteceu de sucesso ali e tirar de exemplo para a tua vida. Muitos comeram ração desfavorecida no passado e hoje em dia consomem as melhores rações. Por quê? Porque eles não viveram da questão do vitimismo. Eles não ficaram se olhando pelas ruas, procurando de lata em lata de lixo algo para se alimentar. Mais ou menos no ano 2000, quando eu cheguei aqui na região, eu precisei de móveis planejados. E eu fui procurar uma loja em Macaé. Quando eu entrei naquela loja e eu apresentei o projeto para aquela pessoa, a pessoa falou para mim assim: você está procurando preço? Se você está procurando preço, você vem no lugar errado, porque aqui a gente não faz nada barato. Eu olhei para a cara daquele vendedor, fiquei quieto, dobrei meu desenho, agradeci e saí. Porque aquele momento foi a perfeita visão que existia um vira-lata dentro de uma casinha de ouro. Isso não quer dizer que o produto dele não tivesse qualidade. Ele me tratou como um vira-lata. Ele olhou e falou assim: esse projetinho dessa cozinhazinha que você está pedindo, para esse quartinho, isso aqui para mim é pouca coisa. Você é um vira-lata, eu só atendo a cachorros com pedigree. Mas em determinado momento eu poderia virar o jogo, eu poderia chegar ali agora como um cachorro de pedigree, por alguma coisa que eu conquistei, não porque eu nasci. Você não nasceu um empreendedor nato, você não nasceu um empreendedor de sucesso, mas você pode se transformar num empreendedor de sucesso. A síndrome do vira-lata, ela precisa ser deixada, não porque você não seja um vira-lata. Isso é o bacana do negócio. O que a gente precisa enxergar é que existe sim a possibilidade de você sair desse canto que você está choramingando, sair dessa maledicência de que tudo dá errado e que meu concorrente é isso, que meu concorrente é aquilo que eu faço não dá certo, porque o outro faz e dá certo. O problema está no que você está fazendo como base. Porque não tem como dar errado aquilo que você faz certo nas premissas. O que você faz certo lá na base vai dar certo lá na frente. O que você faz errado na base vai dar errado lá na frente. Existe um ditado em inglês que chama-se shit in, shit out. Se tem caquinha na entrada, tem caquinha na saída. Por isso eu te motivo a estudar, eu te motivo a buscar informação, eu te motivo a sair do vitimismo, eu te motivo a olhar para o mercado como fonte de aprendizado e não como fonte de desculpa porque você não está conseguindo. É hora de mudar, é hora de desconstruir, é hora de revisitar a tua vida, é hora de entender o que está errado, e para entender o que está errado você precisa conhecer o que é certo. E para conhecer o que é certo, você precisa buscar informação. Então você veio ao lugar certo, você desprendeu esses minutos para estar aqui junto comigo, conhecendo aquilo que é a opinião de quem sabe e de quem já viveu o que é o errado e que agora vive o que é certo. E por isso nós estamos aqui juntos para metermos a marreta nesse negócio todo e desconstruir e fazer as coisas subirem, crescerem, se edificarem no caminho correto. Ok? Obrigado, pessoal, até aqui. Não esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar, de deixar o seu comentário, de deixar a sua dúvida, de deixar a sua discordância. Se inscreva no nosso canal, nos ajude. Se inscreva também nas nossas redes sociais. Não esqueçam, @bcriativa, Instagram, Facebook, Twitter. Assista as nossas lives todas as quintas-feiras às 18h01 e vamos em frente, porque nós somos capazes, sim, mesmo tendo nascido em berços de vira-lata, de tornarmos cachorros de pedigree. É apenas um trocadilho, mas é extremamente verdadeiro. E muito obrigado e principalmente até breve.